meus amores, vamos dar início aí a mais uma aulinha de português. Como vocês lembram, na aula de português nós estamos aprendendo sinais de pontuação, que são aqueles pontinhos que vêm sempre nas frases e nos textinhos também. Só para revisar aí, nós aprendemos 3 desses principais sinais de pontuação, que foi o ponto final, que como vocês viram na outra aula, nas outras aulas, né? O ponto final é para quando eu quero encerrar a frase, ou seja, eu já falei naquela frasezinha o que eu queria falar. Não tenho mais nada para falar, então eu encerro a frase aí com o ponto final. Porque lembrando que frase é sempre, numa frase a gente sempre está falando algo sobre alguma coisa ou sobre alguma pessoa, certo? Então, quando eu encerro o que eu quero falar naquela frase, eu coloco o ponto final, certo? Lembrando também que o ponto final não é desse tamanho aqui, o que eu faço maiorzinho para que vocês possam visualizar bem, mas que na frase, quando vocês vão fazer, faz aí um pontinho só com a pontinha do lápis e já é o ponto final, certo? A gente viu também a exclamação, que é esse tracinho com a bolinha, e a gente viu nas outras aulas também que a exclamação é quando eu quero, numa frase, falar algo que é uma surpresa, um susto, uma admiração, certo? Algo que eu achei muito lindo, ou que eu achei muito feio, ou que eu achei muito estranho, então eu uso a exclamação. E a gente viu também a interrogação, que a gente usa sempre quando a frase é uma pergunta, certo? Como, por exemplo, onde você mora? Qual a sua cor preferida? Quantos anos você tem? Como é o nome do seu papai? Como é o nome da sua mamãe? Essas frases são perguntas e no final de uma pergunta vem sempre uma interrogação, que é esse sinal aqui que é como se fosse um ganchinho com uma bolinha, certo? Então, só relembrando aí, ponto final, exclamação e interrogação, certo? Qual é o nome desse pontinho aqui? Ponto final, muito bem. Qual é o nome desse pontinho aqui? Exclamação. E qual é o nome desse pontinho? Interrogação. Então, agora, a atividade de vocês, eu vou fazer uma proposta diferente, certo? Dessa vez, eu quero que vocês criem aí 10 frasezinhas, como vocês quiserem fazer, sobre o que vocês quiserem fazer, mas coloquem essas pontuações, tá certo? Então, você vai aí olhando pelas outras folhinhas do seu caderno, você vai colocar o nome da escola, a data, a série, o nome da professora, o seu nome, vai colocar o nome português e vai copiar aí 10 frasezinhas. Então, dessas 10 frasezinhas, tem que ter frase em forma de pergunta para você usar a interrogação, tem que ter frases que lembre alguma surpresa, algum susto ou admiração para você usar a exclamação, e tem que ter frasezinhas normais, como você faz sempre nas outras atividades, para você usar o ponto final, certo? Então, por exemplo, se você colocar a bola é colorida, ponto final. O carro é do papai, ponto final. A casa é minha, ponto final, certo? Então, exclamação é quando você for falar alguma coisa que você acha muito bonito ou que você acha muito feio, alguma frase de susto, de surpresa ou de admiração. E interrogação nas frasezinhas que você for fazer pergunta. Então, aí com a ajuda do papai ou da mamãe, você vai fazer essas 10 frases falando sobre o que você quiser, tá certo? Essa é a atividade de português. Em matemática, que é a aulinha que vamos começar agora, a gente está aprendendo sobre o uso da calculadora, certo? Então, como eu falei nas outras aulas, se vocês tiverem aí calculadora, vocês podem usar a calculadora, a maquininha mesmo. Se não tiver, pode usar a calculadora do celular, que a maioria dos celulares tem calculadora, certo? Então, a atividade de vocês vai ser aí montar 6 continhas, certo? Você vai montar, você vai criar, da mesma forma que você vai criar aí as frasezinhas, você vai criar aí 6 continhas, certo? Só que dessas 6 continhas, 2 vão ser de vezes, que tá o sinalzinho aqui, 2 vão ser de mais e 2 vão ser de menos. Só que aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão usar números bem altos, para que vocês possam descobrir aí o resultado na calculadora. Então, prestem bastante atenção quando forem fazer, porque na hora de usar a calculadora tem que usar o sinalzinho correto para que o resultado não dê diferente, tá bom? E eu vou prestar bastante atenção se vocês acertaram nos resultados dessas continhas. Então, essas 6 continhas, vocês que vão escolher, tá bom? Só que precisa ser um resultado alto para que você encontre esse resultado na calculadora. Lembrando, quando a continha for de mais,
tem que apertar o sinalzinho de mais na calculadora. Quando a continha for de menos, aperta o sinalzinho de menos. Quando a continha for de vezes, aperta o sinalzinho de vezes. E sempre, para encontrar o resultado da continha, tem que, depois que faz a continha, apertar o sinalzinho de igual. Aí o resultado vai aparecer nessa parte, para quem for usar a calculadora mesmo, e no celular aparece na tela, tá certo? Então aí você vai escolher 6 continhas, 2 de cada sinalzinho para fazer, tá bom? Essa é a nossa atividade de matemática, certo? Agora, na nossa atividade de arte, vocês vão aí usar o almanaque, certo? O livrinho. Vocês vão usar o livrinho para montar aí um joguinho. E aí vocês vão recortar 2 páginas. A página 196, certo? Que tem essas palavrinhas. 196 que tem essas palavrinhas. E 197 que tem esses animaizinhos aqui, certo? Então esse joguinho, ele é um joguinho de memória. Ele seria para você emborcar todas as fichinhas, colocar elas viradinha para baixo, todas as fichinhas, encontrar o animalzinho e encontrar a palavrinha que combine com o animalzinho, certo? O nome do animalzinho ou do objeto. Então você viraria todas as cartinhas, todas as fichinhas para baixo, viraria ela para cima, lia o nome do objeto ou do animalzinho e depois procurava nos desenhos, certo? Mas aí, como seria um jogo para jogar em várias pessoas, então você vai recortar e vai fazer diferente. Eu vou propor a você que você use esse joguinho de uma forma diferente. Vocês vão aí colocar todos os animaizinhos, certo? Você vai colocar todos os animaizinhos que tem em filinha aí na sua mesa, na sua cama, no chão, onde você achar melhor. Você vai recortar esses animaizinhos e vai colocar todos eles, certo? E aí ao lado você vai ler nessas fichinhas o nome deles e vai colocar ao lado de cada animalzinho o nome dele. Por exemplo, você recortou dinossauro, então você vai encontrar nas palavrinhas que você recortou o nome dinossauro, vai colocar o dinossauro num cantinho e ao lado dele o nome dinossauro. Recortou o cachorro, vai encontrar o nome cachorro, colocar ao lado. Recortou o elefante, vai encontrar o nome elefante, colocar ao lado. Quando você montar todos com o nomezinho, aí você tira a foto para me ver que você conseguiu ler e colocar os nomezinhos ao lado dos animais, certo? Vai ter também junto com essas cartelinhas umas fichinhas, certo? De números. Vai ter o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5, certo? Vai ter 2, 3, 4 e 5. Esses numerozinhos são as ordens de quando você for jogar ele da forma que ele é para ser jogado, que é um jogo da memória. Essas fichinhas é para você ver quem começa. Então também é um joguinho da memória, que caso você queira jogar aí com seu primo, com seu irmãozinho, é um joguinho da memória, mas a gente vai usar como uma tarefinha para você achar o animalzinho e achar o nome, colocar ao lado. Depois você vai guardar essas fichinhas porque a gente vai precisar delas para usar em outra aula, certo? Então, se você tiver um envelopezinho, você guarda. Se você não tiver, você pode pedir aí para a mamãe fazer um envelopezinho até com uma folha de caderno para que você não perca essas fichinhas, tá bom? Então, depois de realizar as 2 atividades no caderno e essas atividades aqui da página 196 e 197 do seu livrinho, você vai tirar a foto e vai mandar para mim, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.